Olá meninas, tudo bom? Hoje é 12 de outubro de 2019, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 20º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é o caminho da vida e da morte. O texto-chave está em Deuteronômio 30, versículo 10 ao 20. Depois nós vamos ler também João, capítulo 14, versículo 6. Irmãs, hoje é sábado, eu espero que vocês tenham um bom final de semana, que vocês possam descansar um pouco e que vocês possam organizar a sua vida, aquilo que vocês precisam colocar em ordem para que vocês descansem um pouquinho, tá bom? Bom, hoje, irmãs, eu vou falar sobre algo que eu acho que eu nunca comentei muito nos devocionais nesses 2 anos e meio, e eu estou me sentindo um pouquinho como Jó, quando ele disse, das falas de Jó, ele fala assim, eu falei de coisas que não compreendia. E tudo isso que eu vou falar hoje é um pouco novo para mim, né? Eu venho experimentando isso desde 2012, tentando ter um pouco de discernimento em relação a isso que eu vou comentar. E eu espero que o Espírito Santo conclua a obra na vida de vocês, que o Espírito Santo desperte vocês, que vocês possam receber a porção de vocês nesse dia, tá bom? Deixa eu ler o texto para depois eu entrar naquilo que o Senhor quer falar conosco. Então vamos lá, capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 10 ao 20. Se deres ouvido a voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque este mandamento que eu hoje te ordeno, ele não é difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para que você diga quem vai subir até lá nos céus e vai trazê-lo para nós? Quem que vai fazer a gente ouvir para que a gente possa cumprir? Nem está além do mar, para dizeres quem passará por nós, além do mar, que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos? Pois estas palavras estão muito perto de você, da sua boca, no seu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que me ames, que ame o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e o juízo, então viverás e te multiplicará, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa para possuí-la. Porém, se no seu coração você se desviar e não quiser dar ouvido e for seduzido, te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerá, não permanecerá longo tempo na terra a qual vai passando o Jordão para possuir. Os céus e a terra hoje tomo por testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a ele, pois disso depende a sua vida e a sua longevidade, para que habite na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Os versículos-chave, irmãs, é o 15 e o 19, que hoje eu proponho a vida e o bem, a morte e o mal, e depois no 19 ele fala, hoje eu coloquei o céu por testemunha e a terra, que eu te propus a vida, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que você viva. Bom, irmãs, esse texto já estava, era um dos temas do devocional e acho que ele encaixou perfeito nessa semana, onde Deus está falando de segunda chance, onde Deus está nos chamando a reposicionar nossa vida mais profundo, Falamos muito de perdão, falamos de várias coisas. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para algumas coisas. Às vezes, quando nós começamos a avaliar a nossa vida, a gente começa a pensar assim, nossa, tudo isso é tão difícil, tudo isso está tão longe, tudo isso será que um dia eu vou chegar no nível, de ter uma vida organizada, equilibrada, tanto no natural, quanto no físico, quanto no espiritual? Então eu quero falar de algo para vocês, irmãs. E em 2012, eu tive um sonho. Eu estava num momento muito difícil da minha vida em 2012, de 2010 a 2013, comecinho de 2013, finalzinho de 2012, 2013 eu recebi a vitória. Foram 2 anos e meio praticamente de uma
de muitas batalhas, muitas batalhas. Sabe quando você está naquele tempo de muitas batalhas espirituais? Mas é muito, era de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, e você não sabia nem o que fazer, de tanta peleja, e assim tem muitas, né, no nosso grupo, no nosso meio, que está participando dessa caminhada, que está vendo que a sua vida está como se fosse um caos. E eu quero contar um sonho para vocês. Hoje vai ser... Quem conhece a caminhada de oração anterior vai saber que ela está bem típica de Rose hoje. Vai ter sonho, vai ter dica de livro, de filme, dica de livro. E eu quero que vocês entendam isso. Então eu tive um sonho, né, no finalzinho do processo. E eu demorei a achar o sonho, irmãs. E eu quero dar mais uma dica para vocês. Desde os meus devocionais, eu sempre falo, escrevam. Né? Desenvolva diário com o Senhor, escreva o que Deus está fazendo com você nessa caminhada, né? No decorrer do dia você teve um pensamento, você conseguiu romper em algo que você não fazia, escreve diários. Então eu tenho esse costume de escrever diários com o Senhor desde 2000 e eu estava procurando nos meus diários onde está aquele sonho. Irmãs, o tempo voa tanto que eu achei que era recente. Quando eu fui ver foi 2012. Então, 2012, no final daquele processo de muita luta, eu tive esse sonho. Eu sonhei com uma perseguição, uma batalha espiritual muito forte, como se eu tivesse entrado numa outra dimensão. Mas uma dimensão maligna. Uma dimensão que tudo ali era maligno, de muito demônio, muitas perseguições. Eu queria sair dali, eu não conseguia. Mas eu encontrei um menino e uma menina. E essa menina chamou a mãe dela e disse que a mãe dela ia me ensinar o caminho de sair dali. Aí eu entrei para dentro como se fosse da casa deles e a mãe dela, eu não falava a língua deles, a mãe dela me mostrou um relógio, só que eu consegui entender o que a mulher estava falando pelo pensamento, né? Ela me mostrou um relógio e ela disse, fica olhando para isso, você vai entrar numa outra dimensão e você vai voltar para o lugar que você saiu. Porque é como se eu tivesse saído da terra, irmã. Não conseguia voltar para casa, não conseguia voltar para a terra, né? Eu estava numa outra dimensão. E essa mulher falou, olha para esse relógio, você vai ficar olhando aqui e nisso você vai entrar numa dimensão e você vai conseguir sair daqui. Só que ela disse assim, que teria que escrever um código no meu cérebro. Ela tinha que escrever 6 códigos que iria me proteger pelo caminho que eu iria passar. E na hora, lógico, que eu falei, meu Deus, vou deixar essa pessoa tocar, né, no meu cérebro e se ela fizer algo que vai me, sei lá. Mas quando ela começou, eu tive paz de deixa a pessoa fazer isso no sonho. Ela escrevia assim, comamos e bebamos sempre que precisarmos. E aí ela estava com uma bandeja de pão na minha frente. Ela disse, você vai passar muito rápido, você vai entrar em dimensões, vai passar muito rápido e vai chegar de volta no seu país onde você estava. Eu não lembro, mas eu acho que eu comi esse pão. Quando eu acordei, essa palavra, comamos e bebamos, e o pão foi o que confirmou que esse sonho não era um sonho louco, né? Não era um sonho que eu estava entrando em coisas que não devia. E ali eu saí e eu me via passando. Você sabe esses filmes, irmãs, de coisas de espaço que você vai passando muito rápido? Então eu ia passando assim numa velocidade absurda e eu conseguia discernir alguns países. Eu lembro que eu passava pelo México e de repente eu caí de volta nos Estados Unidos. Então essa palavra comamos e bebamos foi o que Deus confirmou que era um sonho de Deus na minha vida e realmente depois desse sonho minha vida foi transformada. E despertou em mim essa coisa que às vezes a gente cristão não tem noção, né? De dimensão espiritual, de poder espiritual, de que a gente está aqui e nós somos seres espirituais. E é difícil falar desses assuntos, irmãs, porque muitas hoje não creem em nada. Muitas hoje estão mal conseguindo organizar a sua casa. Como é que elas vão crer numa dimensão espiritual? Do que você está falando, irmã? Você é meia louca, né? Ou então as pessoas tão fanática e que leva para tudo por um outro lado. Mas eu quero falar aqui desses dois caminhos. E aí o que acontece? Para concluir, vou concluir tudo aqui. Quando foi em 2018, a Disney lançou um filme que chama, em inglês chama Wrinkle Time, né? Wrinkle Time, eu acho. E em português é Uma Dobra no Tempo. Eu quero deixar essa dica desse filme para vocês assistirem hoje, com seus filhos, com a sua família.
Quando lançou esse filme, a atriz que ia fazer, que é a Oprah, né, uma morena aqui maravilhosa, que tem uma história de vida sensacional, que Deus transformou a história de vida daquela mulher, que ela foi muito abusada quando nova, né, abusada sexualmente, além de ser negra, muito pobre, de uma pobreza absurda. E Deus transformou a vida daquela mulher, porque ela é cristã, e Deus transformou a vida dela de tal forma que hoje ela é uma das mulheres mais poderosas dos Estados Unidos. Se você não conhece, eu estou falando com muitas do Brasil, se você não conhece, digita na internet, né? Apresentadora de programa de TV, Oprah, né? O-P-H-A... Ai, eu não sei não, gente. Minha cabeça não tá boa para isso agora, não. Eu tenho que entrar no espiritual aqui que Deus quer. Mas enfim, vocês procuram lá que vocês vão conseguir. Então, que ela ia fazer esse filme. E eu gosto muito dela. E eu queria ver o filme, mas a propaganda, a personagem que ela fazia, eu falava, ai, será se eu vou assistir isso, né? Dava a entender que como se fosse uma, sei lá, eu não sei lá, fiquei meio com medo, né? De, ai, será que ela não vai ser uma bruxa nesse filme? Coisa estranha. E a Rebeca falou, ai, mãe, vamos ver. Mas eu tava um pouco resistente, porque a gente fica um pouco preconceituosa, né, irmãs, da Disney e tal. E aí uma mãe de uma amiguinha da Rebeca chamou e falou, ai, a gente tá querendo assistir, vamos assistir. Fomos nós 4 num dia de semana, em 2018, quando lançou esse filme. E, irmãs, eu não sabia a história do filme, porque o filme, ele era baseado num livro que uma pessoa escreveu, mas eu não quis pesquisar antes direito, não sabia do que se tratava. Eu fui receosa, confesso que eu fui receosa, porque apesar de eu ser curiosa com as coisas, eu tenho muito medo de onde eu estou me metendo, né? Então eu fui bem receosa, assim, será que esse trem vai prestar, Senhor? Mas, irmãs, o filme, ele é de uma dimensão absurda e ele fala exatamente isso que eu quero falar para vocês hoje, sobre esses dois caminhos e sobre esse poder espiritual que envolve esses dois caminhos. Então eu quero deixar essa dica, tá? Em inglês é Wrinkle in Time e em português Uma Dobra no Tempo. Vocês vão encontrar. De repente eu deixo a foto aqui para vocês verem. E assistam, é interessantíssimo. Depois que eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, porque a Rebeca disse que já tinha lido o livro na escola. Ela falou, mãe, o livro não tem nada demais, já tinha lido o livro na escola. Aí eu fui pesquisar, esse livro é cristão, foi uma mulher cristã que escreveu, de uma profundidade espiritual absurda, e a Disney resolveu fazer esse filme. Só que, né, a Disney infelizmente, ela não vai colocar lá e colocar o nome de Deus e exaltar de tal forma. A mensagem espiritual está muito clara, mas no finalzinho é lógico que ela não deixa tão claro assim o caminho que nós vamos falar aqui, que é Jesus, né? Mas ele fala assim da força, do poder maior, que o mundo tem usado muito o tema universo, né, irmãs? Mas nós sabemos que o universo sem Deus é nada. Quem fez o universo foi o Senhor. Enfim, mas olha, podem assistir tranquilo, porque o filme a pessoa que fez a base dele, ela é cristã, e é um filme muito profundo. Ele te leva a uma meditação muito profunda dos caminhos que nós estamos seguindo, daquilo que a gente não vê à nossa volta. E é isso que eu quero falar hoje. Então vamos lá. Então, irmãs, quando Deus fez Deuteronômio, que ele estava ensinando para o povo o caminho, dando dicas de como viver a vida que Deus queria que ele vivesse, Deus falou desses dois caminhos. Esse que eu ponho hoje para vocês, diante de vocês, dois caminhos, da morte, o da vida e o da morte, né? O da vida e do bem, da morte e do mal. Todos os dias na nossa vida, todas as pequenas escolhas, irmã, ela está ou no caminho da vida e do bem, ou ela está no caminho da morte e do mal. E eu quero que vocês imaginem hoje, você está parada e de um lado tem o caminho da vida e do bem. Vamos colocar uma placa bem grande, né? Mas vamos colocar esses caminhos virando para lá e virando para cá, não. Vamos colocar eles reto. 2 estradas retas, você está no meio, tá bom? 2 estradas retas, você está no meio dessas estradas, uma do lado, outra do outro. E aqui do lado está o caminho da morte e do mal. E aí, às vezes, a gente vai levando a nossa vida, né? A gente vai ficando mais velha, a gente pensa, por que eu não entro no caminho do bem?
por que eu não consigo, né? Ou por que às vezes eu ponho o pezinho lá e daqui a pouco eu já estou no caminho do mal? Eu entendo que o caminho do mal, ela tem essa força espiritual absurda que a gente não percebe. Da mesma forma que o caminho do bem tem também. Só que existe uma diferença aí. O caminho do mal, ele te suga. Vocês já ouviram falar que existe um buraco negro no espaço e que as coisas são sugadas ali para dentro, né? Uma nave espacial, se for, pode cair ali para dentro, sumir, meteoro, enfim, qualquer coisa que vai para o espaço pode correr o risco de cair nesse buraco negro, né? E assim também é o caminho do mal. O caminho do mal, ele viola a nossa vontade. Você dá o primeiro passo, sim, para chegar até nele, do caminho do mal, mas ele te suga, sabe? É uma força que te suga. E esse filme vai mostrar essas coisas, irmã. É umas viagens lá, né, de uma menina que foi procurar o pai dela, que desapareceu, e aparece essas pessoas, que é essa atriz que eu estou falando, que vai estar ajudando ela, as pessoas que vão estar direcionando ela, né, no espaço, essa coisa espiritual, mas para você entender esse poder, porque às vezes, irmãs, a gente não tem noção, e às vezes a gente assistindo um filme, lendo um livro, isso desperta, você fala, agora eu consegui entender, porque às vezes a gente está vivendo uma vida tão carnal, que tudo é um treinamento, né? A gente está vivendo uma vida tão carnal que a gente não consegue nem entender as dimensões espirituais. Então, o caminho do mal, você pode perceber, se você der brecha, ele te suga, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa se prostituiu uma vez, parece que aquilo sugou ela para dentro daquela vida, que depois para ela sair de uma vida de prostituição é um terror. Ou então um vício, né? A pessoa experimentou a droga uma vez, ela entrou para dentro daquela dimensão que virou aquela coisa que não está conseguindo sair mais dessa força maligna. Então o Senhor está dizendo, eu coloco hoje diante de vocês. Então nós temos essa escolha, irmãs. E o caminho do bem, da vida e do bem, ela tem uma força, sim, poderosa, mas ela caminha segundo a tua vontade, porque Deus não viola a nossa vontade. Nós já falamos, né? Lembra do devocional do carpinteiro? Que ele bate a sua porta. Se você abrir e ele deixar ele entrar, ele vai entrar e vai ceiar com você. E ele está falando assim, olha, ele estava falando aqui que não é difícil. Seguir a Deus não é difícil, nem está longe de você. E engraçado que ele fala, no versículo 12, ele fala assim, não pensa que está lá no céu e que vai vir alguém trazer para você, e nem pensa que está além do mar, que alguém tem que ir lá buscar para você. E eu lembrei de Jesus, né? Eu acho que chegou um ponto que Deus falou, não vai ter jeito não, eu vou ter que cumprir essa palavra aqui, eu vou ter que realmente mandar um do céu para trazer para eles. Porque eles não estão entendendo, eles não estão conseguindo. Então, Jesus, quando ele veio, irmãs, ele veio para nos ajudar a entrar por esse caminho, né? Olha, vocês não estão conseguindo, né, gente? Não tem jeito. Meu pai já fez tudo, já deu a lei, já deu o Espírito, já deu tudo. Mas eu vim para trazer para mais entendimento para vocês. Então, Jesus, ele veio do céu para trazer esse entendimento para nós. E além do mar, eu lembrei daquela passagem, né? Quando os discípulos estavam desesperados ali no mar, né, naquela tempestade, e Jesus aparece andando sobre o mar, vindo lá do outro lado, e trouxe para eles resposta e trouxe alívio ali naquela tempestade. Então nós temos esse Deus que nos ajuda, e eu quero falar de João. Vamos ler João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o caminho do bem é Jesus. Basta a gente andar por ele. Nós precisamos andar por ele. O caminho do mal, se você se inclinar, você já está dentro. Você já está dentro. E para você sair, mais difícil é. O caminho da vida e do bem, você tem que entrar. E você tem que entrar cada vez mais para dentro de Jesus, para dentro do Senhor. Porque se você ficar na superfície do caminho do bem, é muito mais fácil o caminho do mal te puxar de volta. Então, irmãs, neste dia, ainda que você parece que não está entendendo, fala, ai meu Deus, que devocional foi esse que eu não estou entendendo nada? É isso que o Senhor quer te falar, Ele está te chamando. É por isso que muitas não conseguem, porque não estão adentrando para dentro do caminho do bem. Nós estamos na superfície, sabe? Nós queremos comandar. E quando você assistir esse filme, vocês vão ver que a dimensão espiritual
ela está aí, irmãs, queira a gente crer ou não. E nós estamos vivendo uma época terrível. Terrível. O que vocês imaginam quando vocês leem no noticiário? Esses dias eu estava conversando com a minha irmã e ela me contando se eu soube da notícia de um sobrinho, de um tio que violentou a sobrinha, de uma mãe que violentou a filha. Entendeu? Quando você ouve essas notícias, irmã, o que vocês imaginam? A dimensão espiritual maligna está cada vez mais forte. E nesse filme ele mostra isso, que se nós que somos chamados para a luz, se nós que conhecemos o Senhor não nos posicionarmos, nós estamos dando mais posição, mais legalidade para o reino das trevas. É como se existem esses dois caminhos, esses dois reinos. Qual é o lado que você quer que cresça? Qual é o lado que você quer que reine? Qual é o lado que você quer que governe o mundo? Então o Senhor está te chamando, reposiciona a sua vida para o caminho do bem, para o caminho da vida. Deus quer que você ande pelo caminho da gratidão, Deus quer que você ande pelo caminho da leveza, pelo caminho da organização, da disciplina. Uma mulher atenta à necessidade dos seus filhos, sabe? Uma mulher atenta ao que está acontecendo com o seu marido, com a sua amiga, com a sua mãe. Atenta! Uma mulher dinâmica, uma mulher que pega as coisas fáceis. Então, assim, mas para isso nós precisamos investir. E aqui está dizendo assim no capítulo, quer ver? No versículo 14, pois esta palavra que Deus está falando está muito perto de você. Ela está na sua boca e no seu coração para cumprir. Aí vem uma outra coisa que Deus começou a me ensinar. Como que eu saio dessa dimensão maligna? Talvez, irmãs, existe uma vibração, né? A nossa vida, ela está vibrando, ela está ecoando. E a nossa voz, ela também tem um poder muito grande, que está tudo alinhado com essas dimensões. Quando você vê que Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou pelo quê? Pelo poder da palavra. E Ele deixou esse exemplo para nós, né? Ele deixou esse exemplo para nós, para que a gente use poder da palavra. A palavra é poderosa. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo vivo. Então, quando você declara a palavra, você está liberando esse poder sobre o universo, sobre o mundo, sobre a terra, sobre o planeta, sobre a cidade que você mora. Mas a gente anda desalinhado. A gente anda num desequilíbrio horrível. Uma hora a gente está lá no caminho do mal, né? Quando consegue sair um pouquinho, porque muitos já não conseguem sair, mas quando a gente consegue sair um pouquinho, aí a gente entra um pouquinho pelo caminho do bem. E eu quero que vocês continuem imaginando esse caminho, irmãs. Imagina uma reta, você no meio, do lado é o caminho do mal, do lado é o caminho do bem. E você fica naquele zigue-zague, né? Uma hora eu tô lá no mal, eu sou iracunda, eu sou maledicente, eu dou umas caídas por lá, nos pecados lá, aí daqui a pouco eu resvalo, vou pra cá, aí eu vou pro bem. Não, agora eu sou de Jesus, agora eu vou tentar ser boa. Nossa, hoje eu li a Bíblia, hoje eu consegui fazer um jejumzinho, daqui a pouco, volta pra lá, aí eu bebo, aí eu caio nas baladas, as coisas de Deus não é bem assim, e aí você fica naquele zigue-zague. Com isso, irmã, essa vibração, essa energia, essa força, essa unção, né? Vamos usar essa palavra unção, porque o povo talvez não gosta dessas palavras aí. Você fica toda desequilibrada. E aí você fala, meu Deus, a minha vida é um caos. Por que a minha vida é assim, um caos? Eu sempre estou sofrendo na vida. Você não está cumprindo o que Deus te chamou. Então, para você vencer isso aqui, o próprio Deus falou, isso está perto de você, na sua boca e no seu coração. Quando você alinhar o que você fala com o que você crê, com o que você vive, com o que você se alimenta, como o sonho que Deus usou ali, provavelmente um anjo para me ensinar, que ele disse que você tem que comer e beber sempre que precisar, e me mostrou o pão. O que significa o pão, irmãos? A palavra de Deus, Jesus é o pão da vida. Então você tem que se alimentar muito bem para estar nesse caminho, porque o caminho lá do mal são os fracos, são os mal alimentados. Você está alimentando a carne, então você está fraco espiritualmente, qualquer coisinha leva lá para o caminho do mal. E nesse filme, não deixem de assistir, irmãs, é muito interessante. Antes de assistir, você fala, Senhor, fala comigo, guarda o meu coração, né? Me livra de qualquer coisa que não provém de ti, porque a Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria. Você não vai assistir um filme
que você sabe descaradamente que foi feito por algo, foi feito por um satanista e nós vamos assistir porque nós temos algo para aprender. Não, pelo amor de Deus, né? Mas esse filme, ele é feito por uma mulher, a base dele, pelo livro, é uma mulher cristã. Eu pesquisei na época, eu vi entrevista dela, vi que ela é uma mulher cristã, ela já faleceu há muitos anos, e esse filme é muito interessante, tá bom? E então você vai ver como que a força do mal atrai a pessoa com coisas pequenas muitas vezes e leva essas pessoas para uma dimensão tão maligna. E Deus quer nos fortalecer, quer fortalecer o reino da luz para poder a gente conseguir tirar outros de lá. Mas muitas vezes, nós na nossa ignorância, a gente quer tirar o outro de lá. Né? A gente não está se alimentando, a gente não está buscando, a gente não está alinhado no que a gente fala, no que a gente crê, no que a gente vive, mas a gente está pensando no outro. Eu tenho que tirar não sei quem de lá, eu tenho que tirar não sei quem de lá. Mas você está preparado? Você está com força espiritual para realmente tirar alguém de lá? Né? Você tem os anjos do Senhor ao seu lado, alinhado? Você tem a ordem do Senhor? E você vai entender isso no filme, porque essa moça, essa menina, ela entra nessa dimensão para procurar o pai dela e o perigo é muito grande de entrar em dimensões malignas que a gente nem imagina. Você já percebeu, irmãs, pessoas assim que a pessoa era tão normalzinha, de repente ela se transformou de tal forma que ela quase, você olha, você quase vê um monstro assim. Vocês já perceberam isso? São essas dimensões que a pessoa entrou que nem viu. E às vezes é nessas atitudes pequenas. Sabe, a gente tem que começar a discernir o caminho do bem e do mal. Um livro que você lê, você tem que discernir, esse livro é do bem ou é do mal? Um filme que você assiste, tudo. E principalmente começar a cuidar dos nossos filhos. Porque as crianças... eu tenho um livro que eu li que chama The Spiritual Child, que ela fala sobre a criança espiritual. Ela fala disso, que a criança espiritual, ela é uma judia, ela é neurocientista, e ela fala sobre que a criança, ela já nasce. A criança, ela já nasce com um senso de discernimento, de sensibilidade. E a gente tem que continuar motivando, porque senão é como... Você já ouviu dizer quando a criança é pequena que a muleira da criança fecha? Pois é. Ela, quando fecha essa sensibilidade espiritual. Então a gente tem que continuar motivando as crianças. Mas aí a gente tem que vigiar com isso. O que elas estão vendo? O que é que está atraindo elas para uma dimensão que não é do Senhor? Então, eu vou falar aqui mais um pouquinho para a gente terminar. Então, o Senhor está falando, se você guardar os mandamentos, e você vai possuir a terra. Qual terra? Aquilo que você precisa conquistar, né? As terras do seu coração, o caminho do seu coração. Você vai alinhar o caminho do seu coração. Fala, olha, não é por aqui não, coração. É por aqui, é pelo caminho do bem. Não fica aí guardando mágoa, guardando rancor, desejando o mal, né? Não se alegrando com a alegria do outro, porque você está indo pelo caminho do mal. E Deus falou assim, olha, os céus e a terra estão por testemunha. Irmãs, quando nós nos posicionamos, o universo, tá? Os anjos estão por testemunha. Não, aquele ali é um filho de Deus. Aquele está tentando, né, se esforçar para viver no reino da luz. E quando Jesus veio, a palavra diz que ele transportou a gente do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz. Então nós precisamos entender essas coisas, né? E aí no finalzinho fala, amando ao Senhor, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele. Nós precisamos apegar ao Senhor, porque quanto mais nós entrarmos pelo caminho do bem e da vida, o inimigo não vai ter como nos tocar. Mas se a gente ficar na superfície, nós vamos ser presa fácil para o reino das trevas. E está falando, isso vai depender da sua vida. Você se apegar a Deus, apegar a voz de Deus, apegar a palavra dele, vai depender, a sua vida depende disso, a sua longevidade depende disso. Né? É por isso que muitos não têm força, não têm ânimo, não têm criatividade, e aí vive aquela vida. Às vezes não está lá no meio do caminho das trevas, né? Não está lá naquela dimensão, mas está à mercê da vida, nem está lá, nem está cá. Não vive o propósito, e vocês vão entender nesse filme, fala muito disso, de propósito. Nós nascemos todos com um propósito, essas forças estão aí em todo o tempo tentando, a força do mal sempre tentando nos puxar, e a força do bem sempre tentando, esperando que nós nos reposicione, porque ela não te viola, ela não te suga,
como é a força do mal. Então, aqui está falando, isso depende da sua vida. E aí você vai habitar na terra que o Senhor jurou dar para os patriarcas aqui. Então, era isso que eu queria falar, irmãs. Eu quero falar também um pouquinho aqui, rapidinho, um pouquinho mais sobre a voz, quando eu entendi o poder da voz, né? Às vezes a gente fica querendo, acha que é só o poder da palavra, tipo assim, não, eu vou fazer força, eu vou falar que eu vou conseguir, e vai resolver. Não é isso. O que faz resolver é o poder da palavra de Deus, alinhado com a sua palavra e alinhado com você sabendo para que lado você está direcionando essa palavra. A palavra, você sabe uma estação de rádio, irmãs, como ela funciona, né? A gente não enxerga, a gente não vê, a gente sabe que tem ondas que pega a voz daquele locutor falando no microfone e aquela voz espalha pelos aparelhos nos 4 cantos da terra ou aonde pegar aquela estação de rádio, né? Assim também a televisão está ali no estúdio e de repente aquela imagem consegue ir através dessas ondas, essas ondas magnéticas, não sei como que fala, mas para a gente ter uma noção. Então, quando eu comecei a aprender isso, é o que eu ensinei para as mulheres. Leiam a Bíblia em voz alta, porque você vai estar treinando a sua voz, a seu ouvido, você está alinhando tudo e você vai estar lançando um poder de Deus ecoando sobre a terra. A nossa palavra, irmã, ela tem poder para ecoar nos 4 cantos da terra. E de vez em quando nós precisamos falar a palavra de Deus, ou uma oração, ou liberar uma bênção, uma ordem espiritual para alguém, né? De repente você está orando por uma pessoa enferma e você declara a cura daquela pessoa. A gente tem que imaginar como se a gente estivesse falando num alto-falante espiritual. Porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Jesus conquistou toda a autoridade, nos foi dada, a palavra de Deus diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E tudo que pedires em meu nome. Então você vai alinhando as coisas, vai aprendendo a orar, você vai aprendendo que você faz parte do plano, que você faz parte do poder, que o poder está em você, que é Jesus Cristo, que você tem os anjos que trabalham ao seu redor, ao seu favor, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham compreendido esse devocional, porque é como eu falei no começo, eu ainda não sei como passar isso realmente 100%. Eu sei que eu vivi, eu sei que eu vivo e eu sei que minha vida foi transformada depois dessa experiência. Aí, isso foi em agosto, né? Eu li para vocês aqui, foi em agosto de 2012. Janeiro de 2013, finalizou aquele ciclo, concluiu todas aquelas dificuldades que eu estava passando, porque eu fui me posicionando, eu fui entendendo, eu me abri. O Senhor não nos dá nada que a gente não se abre, irmã. E quando você se abre, Ele vai trazendo outras coisas para você aprender mais. Ele vai confirmando na palavra, Ele vai trazendo alguém que tem mais experiência para falar sobre aquele assunto. Não sei se vocês já perceberam isso. Quer ver? Vou colocar uma coisa simples, por exemplo. Vamos supor que você ficou com vontade de comprar um aparelho de cuidar do cabelo, por exemplo, um Babyliss, uma chapinha, você ouviu falar que aquilo é sensacional e a partir de agora você tomou a decisão, eu quero comprar um. Você já percebeu que dali para frente você vai ver esse aparelho em tudo quanto é lugar? Você vai começar a ver propaganda, você vai começar a ver ele vendendo nas lojas, você vai começar a ouvir conversa de amigas falando que já usou e você vai falar assim, gente, mas antes de eu querer esse produto, eu nunca tinha ouvido ninguém falar nada, eu nunca tinha olhado esses produtos em lugar nenhum, mas agora eu só vejo esse produto na minha frente. Porque é assim na vida. É um segredo que existe para a vida. Quando você se abre, aquilo também se abre para você. Porque no universo, na vida, irmã, aquilo que você busca também está buscando você. Só precisa encontrar a sintonia para os dois encontrarem. Assim como alguém, né, as solteiras estão buscando um marido, ou alguém está querendo comprar uma casa. Tudo que a gente está procurando, isso também está procurando a gente. Só que está em desarmonia, né? Um está indo para um lado, está indo para o outro, mas daqui a pouco a gente se encontra, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham recebido algo do Senhor, um despertar. Avalie os seus caminhos, né? Converter, irmãs, a palavra conversão, a palavra converter a Jesus, converter ao cristianismo, converter é mudar de caminho.
Você está indo numa direção e você muda o caminho. Assim como foi com Paulo. Paulo estava indo numa direção, a direção dele era perseguir os cristãos, eu não concordo com esse povo, né? Nós é que estamos certo, e de repente ele tem um baque, encontra com Jesus, tem uma experiência sobrenatural a ponto de quase cegar ele, né? A ponto de quase não, cegou ele por 3 dias, e ele fala, vamos voltar, não é mais esse caminho que eu quero seguir. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Não é mais esse caminho que eu quero seguir. Nós temos que fazer como Paulo. Deixa eu voltar. Eu tive um encontro com Jesus, eu preciso voltar. Então hoje você avalie, ore, coloque diante do Senhor. Senhor, que lado eu estou pendendo? Eu estou pendendo para o mal? Eu estou brincando com o mal? Porque a gente às vezes é cristão e está brincando com o mal, né? Fica botando um pezinho lá, um pezinho cá, né? Uma mentirinha, não tem problema não. Um roubinho, não tem problema não. Sabe, você vai, né? Vai deixando de lançar sementes boas e aí você vai caindo mais pro caminho do mal do que pro bem. Mas quando a gente tomar a decisão, eu estou aqui, eu quero viver o melhor dessa terra, eu quero ir a fundo, eu quero crescer, eu quero amadurecer, aí o Senhor vai trazer para você tudo que você precisa. E ele falou aqui, eu quero terminar com essa palavra, porque este mandamento que eu hoje te ordeno não é demasiadamente difícil e nem está longe de você. Então, irmãs, você pode ser sim, tudo aquilo que Deus preparou para você ser, porque tudo está aqui nessa palavra, tudo está no sacrifício de Jesus na cruz. E nós temos o doce Espírito Santo que está dentro de nós, nos ajudando com todas as coisas. Temos os anjos trabalhando a nosso favor. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.